Olá, meu nome é Pamela e esse é o canal Pérola Rangel. Sejam muito bem-vindos. E lógico que eu estou trazendo aqui um convidado especial, tá? Alexi, meu marido, tá bem? Então vamos pelo começo, né? Eu já morava em Portugal, né? Sim, Aí a gente se conheceu, aí depois você veio pra Portugal, eu morava no Brasil, eu morava né? no Brasil, aí você veio pra Portugal Você morava em Portugal desde 13 anos. desde os 13 anos. Já Já tem. morava muitos anos em Portugal. É. Aí você veio pra Portugal, você não conhecia nada, né? Hum? Você não conhecia nada de Portugal, né? Não conhecia, não imaginava que ia estar em Portugal, nunca imaginava sair do Brasil, nunca tive aquele pensamento né, De sair de de lá. conhecer outros lugares, outros países, não tinha esse pensamento, muito menos fazer a vida e morar em outro país. Aí você veio, a gente ficou uma semana em Portugal, né? Porque a gente estava indo pra Inglaterra. Nós éramos recém-casados, né? A Uhum. gente já tínhamos casado, ajeitado os papéis, né, e tudo É. mais. Já eu estando ainda no Brasil e tudo mais. Também para simplificar tudo, tipo, o casamento a gente fez em Portugal, porque assim simplificava tudo, né, a nível de documento dela, porque a gente já imaginava que aqui a gente ia viajar pela Europa. Então o que aconteceu? A gente precisava que ela tivesse documentação em Portugal para poder ter tudo fácil, nas entradas e saídas de outros países. Então, Se agisse lá no Brasil, ia ser né, as coisas mais. Eu ia ter que sempre estar voltando, ou terem que alguém pedir tá alguém para agindo. fazer, e isso demora meses ou até ano, geralmente meses. Mas se fosse o casamento feito no Brasil, se eu tivesse ido fazer o casamento no Brasil lá, a gente ia ser mais Ia complicado. ser tudo mais complicado. E no caso, ele já estava em Portugal, já estava morando em Portugal, já era, né? Uhum. Já era cidadão, né? Também, né? Já tinha minha nacionalidade, português. A gente foi vendo a melhor forma de agir esses assuntos, né? Pra É. não, depois não ter problemas, É, o melhor né? país pra gente ver, o melhor país que ia facilitar a tua entrada e tal, e você permitir que você viajasse dentro da Europa. A gente estava iniciando uma vida juntos. É. E a gente depois foi o quê? Foi Depois morar o quê? Foi morar Depois, onde? depois a gente foi pra Inglaterra. Fomos morar onde? A gente morou num quarto, No porque quarto que tamanho? num quarto pequeno, menor que esse Pequeno, aqui, gente. Recém-casados. menor que Né, esse amor? aqui. Porque a gente estava procurando emprego, a gente ia tentar arranjar emprego em Inglaterra, mas foi complicado conseguir emprego em Inglaterra, conseguir arranjar trabalho por lá. Aí a gente acabou voltando para Portugal. E assim, gente, nós já tivemos assim, eu fiquei me preparando no Brasil, né? Aí ela ia tentar na área dela em Inglaterra e eu ia tentar na minha área também em Inglaterra. Aí a gente, tipo, depois que a gente viu que a Inglaterra não tava dando, o dinheiro que a gente tinha guardado tava acabando, Ficamos lá por quantos meses? 3 meses, Quantos meses? Foi 3, 4 meses. Ficamos até pouco tempo, né? Porque nossas reservas estavam acabando. Aí a gente Moeda. tava decidindo voltar pro Brasil. Aí a gente tava voltando pro Brasil, para Portugal, para depois voltar pro Brasil, mas a gente já dá uma olhada ainda em Portugal. Quando voltamos para Portugal, aí eu comecei a ver a oportunidade de emprego lá. Então a gente depois voltou, né, para Portugal, porque a gente viu que a nossa reserva estava acabando e a nossa ideia era depois voltar para o Brasil. Aí em Portugal eu comecei a ver algumas ofertas e acabamos ficando por Portugal mesmo. Aí eu fiquei lá no emprego, você ainda voltou no Brasil de férias um mês, né? 2 meses. Foi 2 meses por aí. Ela ainda voltou no Brasil de férias dois Pra rever a meses. família. É. E, e nesse tempo, eu estava em mudança, né? Porque em Portugal a gente ficou novamente num quarto, em Lisboa. Não, sem falar, tipo, é porque ele tá falando assim um pouco mais pra frente, né? Que acelerou um pouco, né? Uhum. Mas, gente, a gente passou por vários quartos. Vários quartos, é. Vários. Foram vários momentos diferentes. Uhum. Teve até um quarto que eu tava nesse quarto e
no caso lá, tava tendo fogo lá, um fumo, né? É, Fumaça. era os caras embaixo estavam fazendo E obra. aí pensamos que tava pegando fogo, chegou o bombeiro, meu esposo veio correndo, porque ele tava com a chave, tava trancado dentro dessa casa. Eu falei, gente, tem uma chave pra sair daqui. Eu já tava pensando. A gente tinha acabado de mudar, né? Gente, foi cada história, cada coisa, situação. Eu já tava vendo ali a janela, aquela, como é que fala? É uma varandinha ali pra sair correndo, me pendurar ali pra me socorrer. Os caras, o que aconteceu é que os caras no andar de baixo, nas obras, começaram a fazer lá uma fogueira lá. Fizeram a fogueira, não foi pra testar, Sem fizeram permissão, a fogueira né? sem permissão dentro da lareira. Aí a lareira, como estava entupida, a fumaça começou a sair pra todo lado. Aí todo mundo pensou que era incêndio. E todo mundo ficou desapercebido, né? Eu tive que voltar correndo. Porque era a única chave que a tinha acabado de senhora, mudar. que a senhora, né, da casa, a dona da casa tinha pra deixar, então a chave tava com ele. Ele levou, acabou levando, né? E porque ele tinha que ver alguma outra coisa. Mas isso, gente, foi um dos casos, porque a gente ficou passando de quartos A e gente quartos. mudou para os Foi quartos cada e situação. tal, foram várias situações. E quarto é assim, tipo, você tem um quarto, é um quarto, tá? Um quarto sem banheiro, geralmente sem banheiro, tá? Privado. Tem seu banheiro, tem sua cozinha e tem a casa geralmente tem 2, 3 quartos. E aí você aluga um quarto e vai usar o mesmo banheiro que todo mundo, vai usar a mesma cozinha que todo mundo. É como se fosse uma família, mas não é uma família, cada um tem sua vida particular e todos usam, né? Todos usam a cozinha, Inclusive, banheiro. quando a gente foi para Inglaterra, às vezes que a gente mudou de país, né? Quando a gente foi para Inglaterra, a gente arranjou um quarto lá à distância. E quando a gente voltou para Portugal, a mesma coisa. A gente arranjou um quarto em Portugal à distância. E quando a gente voltou para Portugal, ainda foi mais um pouco complicado, porque, amor, a gente falou quando a gente estava em Inglaterra, amor, vamos voltar para Portugal, vamos fazer uma última tentativa lá, porque a gente está ficando sem dinheiro, vamos ver se a gente consegue arranjar emprego lá, porque em Portugal é em euro e o custo de vida é mais barato. Em Inglaterra é libra, e para além de a libra ser mais cara que o euro, a gente só tinha euros, o custo de vida é bem mais caro, muito superior. Aí quando a gente voltou para Portugal, a gente arranjou um quarto lá, mas esse quarto era longe de Lisboa. E aí eu até brinquei com ela. Bom, a gente não vai ficar aqui não, aqui essa bate-caverna aqui, eu nunca vou conseguir arranjar emprego por aqui não. A gente tem que ter um local que a gente tenha locomoção. Aqui em Lisboa a gente tem ônibus, a gente tem metrô, então a gente tem locomoção e os empregos estão lá. Aí a gente arranjou um outro quarto em Lisboa e a gente pulou dali, a gente foi para Lisboa. Assim, no caso, estávamos começando, né, a nossa... Era o início do início mesmo, gente. A gente foi com a cara e coragem, deu na frente com a cara e coragem. Recém-casados e tentando a vida, tentando construir a vida. O nosso dinheiro, o dinheiro que a gente tinha em mãos era contadinhos. A gente ia fazer compras, era contadinho. A gente comprava, a gente na época não era vegano, não era vegetariano. Eu ainda consumia glúten também, então... A gente comprava as coisas que a gente podia mais barata, tá? Então a gente comprava, né, enlatada, aquela coisa, era tudo contadinho. Quando a gente podia fazer alguma coisa, a gente comprava o quê? Um sorvete, né? Aí as pessoas, cada pessoa tinha parte ali na geladeira, então cada um ficava com a sua parte, cada um respeitava a parte uma das outras. E era tudo contadinho, né? Tudo contadinho. Dinheiro contadinho. Meu esposo ainda não tinha encontrado trabalho, eu também estava procurando trabalho e tudo mais. E ele fazia uns freelance. E quando ele conseguia vender alguma coisa, a gente ficava feliz, né? Aí ia fazendo trabalhos de internet e quando eu conseguia alguma coisa, a gente ficava feliz. Ó, já tem mais dinheiro para esse mês. A gente ia comprar onde? A gente ia comprar algumas roupinhas. No chinês, Às vezes roupa usada, né? No brechó a gente comprava, né? Que eram usáveis, então a gente ia, comprava, sem problema algum, gente, porque era o que a gente tinha, então era o que a gente podia ali fazer. E isso tudo foi para a nossa construção, né? Construir, né? Nosso caráter, nossa vida, né, amor? E a partir daí a gente foi subindo, depois eu arranjei emprego, o emprego pagava pouco. Aí depois fui procurando outros, aí a partir daí arranjou emprego para outro lado. E a gente conseguiu ir para uma cave, né, que era uma maravilha, Aí né? a gente alugou uma cave, já deixou de ser quarto. O que é uma cave?
Uma cave é uma casa que fica debaixo do resto do chão, que seria no Brasil o primeiro andar. No caso, não tem janela, né, Não tem gente? janela, Só fica tem lá por uma baixo. janelinha que é virada pra rua, Aí né? a gente achou essa cave, nessa cave aí já foi melhor um pouco. Tinha um quarto, no caso, a sala junto com a cozinha e um banheiro. A partir daí a gente já comprou carro e fomos subindo. Fomos Depois subindo a fomos nível uma de casa. emprego. Depois daí já fomos para uma casa. Mais acessível, né, pra gente poder pagar. Porque depois tem o trem e o trem vai até Lisboa. Aí a maioria das pessoas o que fazem? As pessoas não vivem em Lisboa. Lisboa é a capital de Portugal e é muito caro. Aí o que as pessoas fazem? Elas moram para longe, pegam um trem, que o trem vai rápido até Lisboa. Aí a gente fez o mesmo. E ela foi no Brasil ver os pais, ficou lá um mês, né? 2 meses? Praticamente, 2 Ficou meses. 2 meses lá com os pais até ela voltar. E eu acertei as coisas lá, a casa e tal. Você ainda foi pra Suíça depois? Fiquei um mês na Suíça e depois voltei, acertei as coisas lá na outra casa e tal, preparei as coisas e depois ela voltou também. Depois a gente comprou casa, que ela pode depois fazer um vídeo aí pra vocês falando como é que a gente comprou casa em Esse vídeo Portugal. mais específico eu pretendo aqui trazer também com o Alex aqui pra vocês. E é isso. E agora a gente tá na Irlanda. O que a gente também quer mostrar pra vocês, assim, relatando a nossa vida, nossa experiência, tá? Através desse vídeo, é mostrar pra vocês que nossa vida, né? Às vezes a pessoa que tá de fora olha, né, pra uma vida de uma pessoa assim e pensa assim, não, eles estão com a vida já feita, já sempre tiveram a vida feita, a vida perfeita, né? Eles podem, né? Pode tudo, ou eles têm condições, isso, aquilo, né? Geralmente, né? Algumas pessoas têm esses pensamentos. Mas não, gente. Eu posso dizer, né? Tanto eu quanto o Alex pode dizer que a nossa vida, o nosso começo foi bem apertado, bem apertadinho. Graças a Deus não passamos fome, mas nós tínhamos sempre um controle sobre nossas despesas, sobre aquilo que Nas gastávamos. nossas mudanças de quarto, a gente ia levando as coisas dentro do metrô, né? Gente, era uma graça. As malas a gente levava tudo dentro do metrô. E tinha conhecidos nossos amigos que viam, falavam assim, nossa, eu vi vocês com mala, passando no metrô. Nós nos mudávamos com mala. A gente procurava ter pouca coisa, só o necessário mesmo. A gente utilizava as panelas, formas, pratos, tudo que já tinha na casa, né, onde alugávamos o quarto. E colocávamos roupas e coisas tudo na mala. A gente vinha pra cá e pra lá, gente, pra cá e pra lá. A quarta é fácil pra você, quando você quer mudar de um país pro outro, mesmo de uma cidade, quarto é fácil. Porque você aluga o quarto, você não tem um contrato que vai te obrigar a ficar um ano, etc, etc. Aquele valor do quarto, geralmente... Internet incluída. Já está incluída a internet, Aquecimento. a água, aquecimento, a luz. Embora ainda reclame quando você usa o aquecimento. Aquecimento pode até não ter. Aí o quarto é fácil para você se locomover. Só que você vai vendo que você vai encontrar sempre problemas com o outro que vive lá na casa, com não sei quem. Aí você vai querer mudar de quarto até que você vai chegar uma hora que você vai ver, eu quero uma casa. Porque também você vai evoluindo, né? O casal ou a pessoa que está num quarto, ela vai crescendo, ela vai passando de patamar. E foi isso que aconteceu com a gente, né? Como eu estava falando com vocês. A gente não chegou a esse ponto. Hoje nós temos nossa casa, graças a Deus, né, amor? Mas com perseverança também, com aquele entendimento, né? De saber administrar as finanças, aquilo que a gente tem em nossas mãos, o nosso dinheiro. Não adianta nada a gente ter um bom emprego, a gente ter algo que nos renda bem e a gente não conseguir administrar aquele pouco que a gente tem. Então, a gente aprendeu primeiro a administrar o pouco que tínhamos, né? Chegamos então ao próximo patamar, o meio, para chegarmos a esse ponto e cremos também que vamos assim evoluindo mais, né? Então foi isso. Nós chegamos aqui hoje, tá? Graças a Deus, tá? Com muito esforço e o esforço e a determinação e, né, perseverança, né, amor? Quantas vezes a gente parava assim, a gente ficava pensando, né? Sonhando, né?
ter nossa casinha, né? E ter o nosso localzinho, nosso espaço e tudo. E a gente está aqui hoje numa casa alugada, mas a gente tem nossa casa, né? Só não estamos na nossa casa porque não estamos em Portugal. Mas é isso, gente. Só temos que agradecer muitíssimo a Deus. E tudo que aconteceu na nossa vida foi para acrescentar, não para subtrair de forma alguma. E você que às vezes hoje está assim num pouco, e você às vezes pensa assim, nunca vou chegar naquele patamar, nunca vou escalar, sabe, as montanhas. Não pense dessa forma, porque se você pensar dessa forma, é realmente assim que vai acontecer. Você tem que perseverar, acreditar em Deus, perseverar, estudar, né? Sim, Importantíssimo. se preparar para a sua profissão, para o seu mercado de trabalho, aquilo que você quer fazer, se preparar ali. Seja o que for que você, o sonho de aquela, né, aquilo que você... E outra coisa, as oportunidades quando vêm para você, seja uma casa que você vai comprar, uma casa que você vai alugar, arrendar, seja o que for, você, a nível monetário, você precisa de ter um dinheiro guardado. A gente passou por uma situação em que a gente viveu com um pouco salário muito baixo. E mesmo assim a gente conseguiu segurar algum. A gente foi conseguindo segurar algum. Como? Evitando comprar os últimos celulares, evitando comprar um carro bom, roupa de marca, etc. A gente foi conseguindo segurar naquela época. Esse dinheiro que a gente guardou possibilitou a gente dar uma entrada para poder comprar a nossa casa. Depois, quando fomos comprar a nossa casa, foi uma oportunidade. Uma oportunidade, uma bênção de Deus. E a gente tinha que ter um dinheiro. A gente tinha que ter um dinheiro que a gente não sabia. E na hora a gente tinha esse dinheiro guardado. Um dinheirinho assim, bem suado. Inclusive, quando a gente saiu de quarto para casa, a gente tinha que dar uma entrada também. Tinha que dar o adiantamento. Tinha que dar 2 aluguéis mais o aluguel. Quer dizer, a gente tinha que dar 3 aluguéis. E a gente conseguiu porque a gente tinha sempre um fundozinho guardado. Um dinheiro guardado que a gente ia fazendo as nossas economias. E assim a gente foi conseguindo conquistar coisas, como evitando comprar coisas à prestação. A gente sempre evitou comprar coisas à prestações. Hoje em dia, quando a gente compra alguma coisa, casa a gente comprou a prestação, foi a única coisa. Mas carro, a gente comprou o carro de acordo com as posses que a gente tinha. Casa, a gente... tudo que a gente conseguiu foi juntando sempre algum, mesmo com pouco. Mas eu não ganho um bom salário, mas eu também não ganhava um bom salário e nós éramos 2, só eu estava trabalhando. Aí o que acontece? Com o salário pouco que eu tinha, a gente ainda foi conseguindo juntar algum, e isso possibilitou a gente sair de um quarto para uma casa. Nesse caso foi uma cave, porque uma cave em Lisboa é caro, é muito caro, é o preço de uma casa fora de Lisboa. Então a gente saiu de um quarto para uma cave. E depois de sair de uma cave, saiu para uma casa. Quando a gente foi para Amadora. Depois da Amadora, Leandra, etc. Não, da Leandra e depois da Leandra para Amadora, que era Reboleira. Moramos em Reboleira. Né? É isso. E quando a gente se mudava para alguma casa, a gente sempre procurava ir para perto de metro ou comboio para poder ir para centros, né, mais rápido. Então esse era o nosso pensamento nesse momento. Locomoção é importante. Né? Nunca pense que não vai, entendeu? Não vai dar, não vai conseguir. Nós poderíamos estar na mesma situação que estávamos. Então é isso, pessoal. Eu acho que a gente já falou tudo, né, que a gente teve que falar. Eu sei que sempre fica mais alguma questão, alguma dúvida a respeito, mas se você tiver alguma dúvida a respeito, alguma questão, né, que vocês gostariam de saber, é só comentar aqui embaixo, tá, do vídeo, deixar seu comentário com a sua pergunta, tá ok? Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo que nós fizemos pra vocês, tá? Espero que tenha ajudado em alguma coisa, tá, de informação, tá? De, né, partilha de experiências. Então fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Tchau!